Oi, doutor Fernando, é um prazer estar aqui com você. Eu acho que vai ser muito importante para todos os pacientes com talassemia e os médicos que cuidam dos pacientes com talassemia atualizarem e saberem as novidades do que está acontecendo na talassemia no mundo. Meruda, é um prazer estar aqui com você. Então, assim, pessoal, hoje a gente está aqui com o Dr. Fernando, que além de ser o meu médico querido, que me acompanha nessas últimas 3 décadas no meu tratamento de talassemia, continua seus estudos e seu trabalho com a talassemia, coordenando as pesquisas sobre talassemia na Apofarma. Ele é pediatra, oncohematologista, então com certeza vai ser muito interessante o que a gente vai conversar. Dr. Fernando, conta pra gente como que começou o seu interesse com a talassemia e quando foi isso? Eu trabalhava com a doutora Silvia Brandalize no Centro Infantil Boldrini. Nós tínhamos algumas crianças com talassemia. Na nossa correria do dia a dia, sempre mais preocupado com as crianças com leucemia que estavam em situações mais graves, mais agudas. E com isso, as pessoas com talassemia acabavam não recebendo a atenção necessária. Com isso, acabei me dedicando um pouco mais àquelas crianças e adquirindo mais conhecimento, acabei fazendo um treinamento na Itália e foi assim que começou o meu interesse pela talassemia. E eu me lembro daqueles acampamentos, então tinha por volta de 20 anos, quando você, médico recém-formado, né, se interessou em organizar uns acampamentos para que os pacientes pudessem interagir, se separar dos seus pais, para criar um pouco a independência. Como que você teve essa ideia e qual que era o seu principal objetivo quando você propunha esses acampamentos lá? 1980? Foi no final dos anos 1980, quando a ideia era ter uma situação onde a gente tivesse contato com as crianças, de modo a ensiná-las mais sobre a talassemia e a importância da terapia quelante. Porque a gente sabia que se não fizesse a terapia quelante todos os dias, essas crianças mais tarde teriam várias complicações. Então, o que era importante era educar as crianças da importância de fazer a terapia quelante. E a ideia foi realmente ter essa equipe multidisciplinar, os médicos, as enfermeiras, as assistentes sociais, participando com as crianças, onde elas podiam ter uma vida normal durante o dia, brincando, indo na piscina, jogando futebol, e à tarde ou à noite ensinar sobre a talassemia e a importância do tratamento. Essa interdependência, né? Você se sentir livre daquela coisa que você depende do seu pai para fazer seu remédio, foi muito bacana. E é interessante que essa amizade que a gente criou lá atrás, nos acampamentos com esses pacientes, perdura até hoje, né? Para todos esses pacientes, você ainda é referência, né? O médico com que eles querem falar, tirar as dúvidas. Para a maior parte desses pacientes, todos eles, inclusive eu, tenho outro médico que me acompanha, né? O meu querido Dr. Nelson também. Mas sempre você é aquela referência naquela dúvida, nos momentos mais delicados do tratamento, a gente sempre te aciona, né? E isso é muito bom, que você, apesar de estar longe, está sempre perto. Fico contente, Meruda, e o objetivo é esse mesmo. Apesar de estar longe, o meu coração ainda está aqui com todos vocês. E eu soube, né, e por isso que a gente tem a honra de te entrevistar hoje, que você recebeu esse Humanitarian Award, né, da Sociedade Americana de Talassemia em Nova York, há poucos dias. Então, reconhecendo o seu trabalho, a importância do seu trabalho para o desenvolvimento humanitário, para a nossa patologia, para a talassemia. Conta um pouquinho como que foi, como você se sentiu e o que esse prêmio representa para você. Então, esse prêmio foi dado para mim e também para o Dr. Michael Spino, que é o presidente da Apofarma. E ele foi dado pela Fundação de Talassemia dos Estados Unidos, e conhecimento o nosso trabalho em fazer o Deferiprone, que é o Feriprox, disponível para os pacientes. Mas você sabe tão bem quanto eu que ter chegado a esse ponto, o Feriprox ficar disponível para os pacientes, não é um trabalho só meu ou do Mike Spino. É de inúmeros médicos, cientistas, pesquisadores, pacientes, associações de pacientes como a Abrasta ou a Fundação de Talassemia dos Estados Unidos, que participaram nesse desenvolvimento. Mas eu tenho que dar também o reconhecimento à Apofarma, porque se não fosse pelo apoio da Apofarma em desenvolver um medicamento que teria pouco retorno
retorno da parte financeira, nós não teríamos chegado nesse ponto. E assim, é um grupo de pessoas que se sensibilizou para tentar achar uma outra alternativa para que esses pacientes pudessem ter uma qualidade de vida melhor, né? Eu lembro quando eu era pequena, os meus pais me falavam, usa o aparelhinho e algum dia vai ter alguma coisa melhor. Daí você vai estar saudável e vai poder se beneficiar disso, né? E essa era a luta também dos médicos de fazer com que os pacientes aderissem, principalmente na adolescência, na idade que você quer ir para as baladas e tudo mais. Você ter que usar uma injeção todos os dias não é nada agradável. Então esse esforço que vocês faziam para que a gente aderisse e sempre aquela esperança que um dia a gente ia ter uma terapia oral e ia ser muito mais fácil, né? E esse dia chegou. Não tem dúvida que o desenvolvimento do Feriprox, da deferiprone, foi um marco no tratamento da talassemia. Revolucionou o tratamento, porque passou de ser um tratamento onde tinha que fazer uma injeção todos os dias pelo resto da vida, aos comprimidos que se tomava todos os dias. Então, inicialmente, quando nós começamos a pesquisa, nós ficamos muito entusiasmados por esse motivo, que tirava aquele peso das injeções. Mais tarde, quando nós conhecemos mais o deferiprone, o real valor do deferiprone é que ficou conhecido, que era de conseguir tirar o ferro do coração, que era a maior causa de morte em pacientes com talassemia. E quantos a gente perdeu, né? Muitos pacientes. Mas graças a Deus agora, com o Feriprox, existe uma sobrevida muito maior na talassemia. Inclusive, é a recomendação da Associação Americana de Cardiologia ou Agência Europeia de Medicamentos na Europa que o uso do Feriprox, da deferiprone, teve um aumento importante na sobrevida das pessoas com talassemia. Sem dúvida, eu acho que eu não estaria aqui provavelmente para falar, porque realmente foi muito importante para as pessoas, principalmente da minha idade, quando já tinha alguns efeitos, né, já do tratamento, do acúmulo do ferro, chegar a esse remédio que ajudou a gente a prolongar essa vida, né? E depois também isso impulsionou também outras descobertas, né? A gente também teve a chegada do EJAD, que assim permitiu também que outros pacientes pudessem também ser atendidos, os que não responderam tão bem com Feriprox, né? E hoje a gente tem aí essa poção no Brasil disponível, tanto de Esferal como Feriprox como EJAD, disponível para todos os pacientes. E a gente ainda escuta pacientes que não querem aderir ao tratamento. Então, qual que é a sua sugestão, tanto para os pais que têm que lidar com isso, com essa questão do paciente não querer aderir, achar ruim, tomar comprimido todo dia, 3 vezes por dia, ou tomar um comprimido que se dissolve, né? E também tem que esperar em jejum, tem os seus... Tem um pouco de trabalho. Eu sempre lembro o quanto a gente sofria com a injeção e me sinto super feliz, mas parece que não é suficiente para quem não viveu essa época. O importante na talassemia é fazer o tratamento todos os dias. Não importa qual seja o medicamento. Seja um medicamento A, B ou C. Se aquele medicamento é o que a pessoa se dá melhor, é aquele medicamento que a pessoa tem que tomar. E tem que tomar todos os dias. Porque é uma luta contínua contra o ferro em excesso dentro do organismo. E esse ferro não tem férias. Não dá trégua. Ele não dá trégua. Ele não tem feriados, não tem férias. Então, o remédio tem que ser tomado todos os dias. O tratamento tem que ser feito todos os dias. E isso é o mais importante, você entender disso. Porque está todo dia o ferro trabalhando contra a gente. Você transformou isso, né, a sua dedicação à talassemia, como a sua missão de vida, o seu propósito de vida. E agora que você já está na sua 6ª década, né, entrando aí já com cabelinhos brancos, você se considera um homem realizado, com certeza, ao olhar tantas conquistas dos pacientes que você cuidou desde pequenininhos. Dá para descrever esse sentimento? Não dá para descrever, mas é uma satisfação imensa de ver pessoas como você, que eram umas meninas, agora mães de famílias com filhos adoráveis e várias outras daquelas minhas crianças casados com filhos. Muito bom. Dr. Fernando, então obrigada e vamos continuar te acompanhando e torcendo para que Deus te dê muitos anos de vida e que a gente possa estar junto brindando aí muitas e muitas conquistas. Que esse seja o primeiro reconhecimento de muitos que você merece. Muito obrigado, Miro. Gente, você que está assistindo, se você gostou, dá um like. E se você tiver perguntas sobre a talassemia, consulte a Abrasta ou o seu médico.